Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia! Então, eu queria fazer um vídeo para vocês com mais calma, mas hoje realmente eu tenho que correr bastante para colocar tudo em dia, os assuntos que eu tenho que conseguir falar dentro desse vídeo. Então, gente, falando correndo aqui, para adiantar, a Ana Márcia, 5, e falou bem assim, eu até tentei assistir os vídeos da irmã Lília. Ai, mas é tanta lerdeza, ela enrola tanto que eu não consegui assistir o vídeo todo. E aí, gente, eu tenho que tentar conseguir fazer esse vídeo mais rápido pra me ver se eu consigo atender e ganhar likes e ganhar muito dinheiro. Porque aqui nesse canal eu ganho muito dinheiro. E vocês sabem disso, que eu tô com problemas mentais, como diz o irmão aqui, que eu vou ler o nome pra vocês, mas se eu parar, eles vão falar que eu tô enrolando. Então eu não posso parar. O segundo comentário que me chamou bastante atenção é do Aloísio Guedes, 2947. Ele falou bem assim, gente, eu tentei assistir o vídeo da irmã Lilian, só que ela enrola tanto que a bateria do meu celular parou, a bateria acabou e ela não falou o que tinha que falar. Ai, gente, como é difícil agradar aos homens, como é difícil agradar as pessoas que vêm aqui assistir esse canal. E eu tô aqui desesperada para ganhar like, ganho dinheiro aqui há 5 anos. Vocês sabem, quem atende e assiste o meu canal sabe que eu tô cheia da grana. Aliás, eu ia para Dubai agora de manhã viajar, ia para Bahia e resolvi gravar vídeo. Aí, pera um pouquinho. Eu ia tomar um gole de café, mas para não enrolar, eu vou deixar o café para lá. Não vou tomar o café não, pra não enrolar, tá bom, adventistas? Esperem um pouquinho. Vou fazer bem rapidinho esse vídeo. Me perdoa, não tô enrolando não. Peraí. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês, meus irmãos? Vamos começar esse vídeo primeiro com muita fé. Olha, tem que ter fé pendurada no pescoço, na nossa cabeça o tempo todo, né? Muita fé em Deus sempre. Mais um dia, mais um vídeo. Vamos fazer a continuação do vídeo anterior? Vamos primeiro, antes de tudo, é o que mais importa, é o que? Jesus e a sua palavra, ele é o verbo vivo. Eu escolhi 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Até cansei, sabia? Vamos lá, hein? Capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Oh, glória! O que é mais importante? Agradar as pessoas ou a Deus, que prova o nosso coração? Quem é juiz entre eu e você, senão o nosso Deus, o justo juiz, perfeito, maravilhoso, soberano? Aceita um golinho de água geladinho? Estamos aqui desde de manhã fazendo os planos, né, o esboço para esse vídeo, para saber por onde eu ia começar. E se eu ia começar pelos comentários ou pelas denúncias. Aceita um cafezinho? Não deu tempo de tomar não, tava numa correria braba, você viu? Ai, gente, é muito engraçado. Esse canal já tem 5 anos, vocês sabem que nem monetizado foi ainda, então a gente vive os perrengues, eu conto pra vocês toda a realidade do meu dia, quantas dezenas de empregos eu perdi por ser adventista do 7º dia, por ser fanática na doutrina da igreja que Ellen White criou e coloca nos nossos miolos, no nosso cérebro, aquele fanatismo todo. E aí, tudo que eu falo aqui no canal era falando como era a minha vida lá dentro. Eu não falo mal da igreja porque eu sou uma pessoa que quero ganhar like, ou que já ganhei dinheiro aqui no canal, porque esse canal ainda nem é monetizado, e porque eu quero me aparecer, senão eu ia pro TikTok fazer umas dancinhas lá, né? Eu sou ruim pra dançar, hein? Eu ia pro Instagram, agora eu vou colocar os louvores lá no Instagram, porque os irmãos gostam muito de ouvir louvores aqui, mas o que eu quero fazer aqui é muito pregar a palavra e falar como que é sofrido de viver debaixo do jugo da lei de uma seita terrível como a adventista. Eu conto o que eu vivi. Se você concorda, se você não concorda, se você para de pensar assim, será que ela tá falando aí? Tem sentido, eu já passei isso aí também, hein? Como tantos comentários que eu vou ler pra vocês aqui agora, de ontem e desses 2 últimos dias que, ó, bombou de comentários. Um golinho de café?
Que bom que não é cevada, né? Graças a Deus. Se você gosta de cevada, ó, parabéns, tá? Muito ruim cevada. E me fazia desmaiar, minha pressão baixava, eu caía na rua grávida. Já contei pra vocês. Caía com as perninhas pra cima. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a gravar aqui e fiz uma lista. Tá aqui no meu caderno. Deixa eu pegar pra vocês no caderno. Gente, era um vídeo simples. Eu ia fazer as denúncias de os pastores da Adventista falando as aberrações como essa aí, por exemplo. Olha só o que eu ouvia todo sábado na igreja, na escola sabatina, dentro do culto divino. O que eu lia e ouvia e estudava nas lições da escola sabatina. Era isso aí que eu ouvia. Vai. Veja. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Mas se não seguirmos os conselhos proféticos e como eles nos levam à compreensão da Bíblia, podemos perder a nossa salvação. Entendeu? Mas se não seguirmos os conselhos proféticos, e como eles nos levam à compreensão da Bíblia, podemos perder a nossa salvação. Entendeu bem? Entendeu bem? Entendeu bem? Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Eu queria que sua mente agora fosse ratificada em dois conceitos poderosos. Fosse ratificada Eu queria que sua mente agora fosse ratificada em dois conceitos poderosos. Não pense em mais nada sem envolver o grande conflito. Não pense em mais nada sem envolver o grande conflito. Não pense em mais nada sem envolver o grande conflito. Se tiver de comprar uma coisa, pense no grande conflito. Se tiver de comer uma coisa, grande conflito. Se tiver de falar com alguém, grande conflito. Se tiver que fazer um assunto ou desenvolver algo sobre negócios, grande conflito. Tudo que você for fazer, envolva o grande conflito. Você está atolado até a última gota do seu sangue dentro do grande conflito. Tudo que você for fazer, envolva o grande conflito. Você está atolado até a última gota do seu sangue dentro do grande conflito. Aí, tem como? Tem como você ter uma mente normal, pensando que eu vi Ellen White escrevendo, que viu, foi no céu, igual a pastora Nadir. Aqui no Brasil tem uma Ellen White também agora, vai. Pastora Nadir vai no céu e volta toda hora, fala com Jesus. Já sentou na mesa, já viu os salvos todinhos. Nós nem fomos para lá ainda, porque eu vou ser salva. Você também? Porque eu creio na salvação em Cristo Jesus. Nós vamos estar lá no céu juntinhos. Mas Ellen White já foi antes, menina. Olha, incorporava o anjo assistente dela e sei lá para onde ela ia. Ela falava que era o céu. Nós temos várias comprovações sobre o espiritismo, mediunidade. Eu estava aqui falando para vocês porque eu ia colocar os vídeos do espiritismo, da mediunidade da Ellen White. Ela era uma médium muito conhecida e reconhecida na época dela. A Ellen White fez coisas aberrativas, possuídas pelo espírito do anjo assistente dela. A gente tem todos os vídeos, documentação, PDF, fatos históricos, jornais da época. E aí eu peguei o meu caderninho, né? Nem sei que dia mais foi, acho que foi sábado. E comecei a fazer as anotações de dizer como que era a minha vida lá. Mostrei para vocês os esboços. E aí eu coloquei só a metade deste vídeo no ar.
Porque no meio do vídeo, que eu ia denunciar tudo que a gente passa lá dentro, os maiores medos que a gente tem da Adventista, tudo que eu sofri, como é que era meu dia a dia lá, no meio do vídeo eu recebo aquela denúncia daquela irmã que mandou aquele texto enorme de como ela sofreu dentro da igreja adventista e tudo mais. Eu recebo isso o tempo todo, todos os dias, desde o Facebook, milhares de pessoas. Só o meu Facebook que eu criei em 2020 e contei o meu testemunho, lá eu já fiz mais de 5 mil amigos, já atendi mais de 4 mil pessoas. E aqui no WhatsApp do canal, que eu tenho um chip nesse aparelhinho aqui que eu mostro para vocês todos os dias. E esse chip aqui, eu pago mensalmente, né? Coloco recarga aqui só para atender irmãos ex-adventistas. Ah, aqui, ó. Alexandre Osório. Alexandre Osório tá desde de manhã falando comigo, me refutando. É um que apareceu aqui com uma sigla que eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu não ia ficar respondendo siglas. @A7 ponto traço não sei o que 7. E olha, eu sou tão gentil. Não sou boa não, bom é só Deus, tá gente? Vou colocar uma palavra gentil porque eu não achei outro adjetivo. Sou tão gentil que eu falei que eu não ia atender mais siglas assim, e-mails diferentes assim, que não mostra a cara, né? Mas esse A7, não sei o que, 7, não sei o que, começou a fazer tanta pergunta. Eu falei, irmão, vai lá pro WhatsApp, vamos conversar. Aí tá esse irmão aqui, ó, no canal, deixa eu virar minha tela. Aí eu perguntei, fala pelo menos seu nome pra mim, porque ele tá desde cedo, atrasou o meu vídeo, Alexandre Osório. É o primeiro aqui, tá? Tá com uma foto bonita, ó. Um jovem bonito. Comecei a tratá-lo com bastante educação. Tô tentando manter a educação, já fiz 3 áudios de 6, 7 minutos pra ele. Você sabe onde Alexandre tá agarrado? Se Ellen White não recebeu visões, então o que aconteceu? Que a Bíblia fala que Eliseu viu que Geazi foi lá fora e teve, né, aquelas intenções lá, que ele foi até atrás de Naamã. Todo mundo conhece a história de Eliseu, de Naamã, de Geazi. Quem não sabe nem quem é Geazi e nem quem é Eliseu, então tem que voltar para o Beabá mesmo, né? Tem que voltar lá para a escola dominical, na primeira classe, começar em Gênesis 1:1, do princípio que criou Deus os céus e a terra, e vai lá para o comecinho. O homem está me questionando sobre Geazi. Gente, eu tenho que explicar para ele que o Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento, só estava sobre uma pessoa do qual Deus confiava e Deus escolhia. Estava sobre Davi, estava sobre Saul, que o povo recorreu e quis um rei, então Deus escolheu Saul e nomeou, e tantos outros reis. Estava sobre Sansão naquela ocasião, estava sobre Juízes, estava sobre Débora, estava sobre Elias, que foi o maior profeta do Velho Testamento. Ai, gente, eu vou ter que agora ficar dando curso bíblico infantil, primário, hall do berço é lá do Adventista, tá? As liçõezinhas de bebê se chama hall do berço, por isso que eu lembro muito de lá, porque são as referências. Na Graça, a gente tem lição de EBD, da Escola Bíblica Dominical. E ali a gente aprende só de Bíblia, sem Ellen White nenhuma, sabe? Então é outro nível, a graça é outro nível. E esse Alexandre aqui, eu falei tudo para ele para que possamos, dos documentários. Eu mandei os vídeos das possessões espíritas, como Ellen White caía estabacada no chão, eu mandei os vídeos para ele. Eu mandei toda a história que o Rodrigo Custódio esmiuçou as histórias, todos os médiums da época que recebiam visões, caíam no chão, ficavam estabacados, ficavam sem respirar. Mandei todos os vídeos, ele não assistiu nem ouviu os meus áudios, ele foi discutindo. E aí, você não tem refutação não? Você não tem resposta para me dar não? E Geazi, então, que espírito era esse que... Como é que é a pergunta dele? Ah, vou mostrar para vocês logo. Aqui, ó. Vai ficar ao contrário, mas aí vocês dão um jeito aí. A Bíblia, esse comentário aí, tá? Dá um pausa que eu vou ler. A Bíblia não disse que ele escutou, mas que ele estava lá. Ele quem? O Eliseu? Ai, irmão, que preguiça. Que preguiça para falar que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Eu já tive experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu fui selada, comprada pelo sangue de Cristo. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus da promessa. Falei isso com a Bianca, Efésios 1:13. Eu já tive experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E o fogo. João Batista falou bem assim, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse poder, os dons espirituais, o Espírito Santo de Deus é uma coisa acessível para todo crente. Mas o adventista nunca ouviu falar sobre isso. Aí tá o Alexandre aqui no WhatsApp agora, tempo real, tá? Enquanto eu tô gravando esse vídeo,
São 10h48 da manhã, eu tenho que fazer meu almoço ainda e as pessoas pensam que eu fico à toa na internet para ganhar like. Confere comigo alguns comentários. Aqui, ó. 10h48 da manhã e tal, Alexandre aqui mandando. Eu falei, irmão, meu trabalho aqui é de acolhimento. Eu sou uma pessoa que ouço pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu trabalho com idosos, com crianças, com pessoas especiais nas APAES, eu dou aula de música, eu sou a tia Lília, eu gosto de conversar, eu gosto de te acolher, de te atender. Quem já passou por aqui já ouviu um conselho meu, a gente já discutiu sobre discutiu assim, né? Dialogamos sobre algum texto bíblico que me libertou Bianca, Irene, tanta gente que já passou por aqui. Tenho mais de 20 relatos de testemunhos aqui. Eu sou o setor de acolhimento. O setor de debate, eu sugeri para o Alexandre, se ele quer até criar um canal para ele, quiser me denunciar, os meus áudios todinhos está liberado, tá, irmão? O que eu falei, ó, eu assino embaixo. Falei, irmão, cria um canal para você e faz um tipo César Cavalcante. Você gosta de debater e argumentar. Ele falou que mandou um argumento para Rodrigo Custódio e destruiu o Rodrigo Custódio. Ai, gente que gosta de destruir os outros. Vou até beber um golinho de café. Ai, Alexandre, destruidor. Tinha o Alexandre o Grande e o Alexandre Destruidor Adventista. Chegou no canal errado, não vou brigar? Ah, não vou. Que preguiça, gente, de brigar. Minha máquina tá ali funcionando, roupinha lavando, um sol lindo. E ontem eu fiz pra vocês um vídeo ali do pôr do sol que eu fiz a minha caminhada. E eu tava lá e mandei um beijo pra Leila. Sabe quem é Leila? Uma moça, uma irmã, uma adventista, que discutiu comigo ontem a tarde toda. Vocês viram aqui nos comentários? Então vamos assistir juntos e depois a gente vai fazer a conclusão desse vídeo. Gente, eu tenho que conseguir concluir o vídeo que eu quero colocar no nosso canal. Porque esse canal aqui é do meu Deus. Foi Deus que me chamou, né? Quem acompanha, quem tá aqui há muitos anos. Eli, o seu comentário foi lindo. Obrigada, Eli. E todos os outros comentários eu vou ler aqui. O da Eli não, que já é minha amiga pessoal, então a gente não precisa ler, porque ela nem faz questão disso, tá? Tô te esperando aqui, Eli. Eu vou conseguir terminar aquele vídeo, porque aquele vídeo eu cortei no meio e coloquei a denúncia daquela psicanalista que passou a traição, que o marido dela largou ela por causa da obreira, e a obreira engravidou dele, e a obreira largou o marido dela para engravidar dele. E vocês acham que isso só acontece dentro da igreja adventista? Que eu estou aqui gravando o vídeo para denunciar a igreja adventista sobre adultério, vocês vieram aqui atrás de fofoca? Vocês vieram aqui achando que eu ia desmascarar os outros com fofocas de adultério, de roubo, de pecados que eu, pecadora, posso cometer também? Vocês perderam o seu tempo para vir aqui? Vocês sabem quantas visualizações já deu esse vídeo? Só porque eu coloquei a capa de Rodrigo Silva na capa do vídeo e coloquei denúncia. O que eu falei para vocês, inscritos do meu canal? Deu 1.300 visualizações ou mais, que hoje eu nem olhei, deve ter passado de 1.300 visualizações. Só de comentários foram 85. Uns 10 comentários foi eu e Leila discutindo ontem. Ela me acusando, chamando de diabo, e eu respondendo. Ela falando que eu não vou pro céu, e outros mais falaram um monte de coisa aqui, e eu respondendo. Então, gente, esse vídeo acabou ficando divertido. Eu vou mostrar pra vocês como que foi o diálogo ontem. Acabei gravando um vídeo lá na praia pra Leila, mas mesmo que ficar grande esse vídeo não é possível, né? A gente importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vou finalizar esse vídeo com a parte final do primeiro. Primeiro eu estava falando tudo que eu passei na igreja adventista. Não consegui concluir. O pessoal fica me interrompendo. Vamos com fé. Assistam aí o que eu falei ontem e os nossos comentários, meu e de Leila. E o desfecho é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu vou falar as coisas que eu passei lá assim. Mas as pessoas que são alcançadas e como Deus me surpreendeu ontem com pessoas que chegaram e vão dar o testemunho aqui no canal por esses dias, me alegrou demais. Então assista até o final que vai valer a pena. Graça e paz. Oi, queridos, graça e paz. Desculpa, o áudio vai ficar bem ruim porque tá ventando bastante. Mas olha, este fim de tarde, que bênção. Ai, gente, é tão bom morar aqui. Eu amo o estado do Espírito Santo. Olha que final de tarde lindo, gente. Se não der pra me ouvir, não tem problema. Só desfrutem comigo dessa natureza linda. Olha só.
aqui em tempo real, são 11h02 da manhã. Eu acabei de receber mais 2 comentários de um irmãozinho que se chama Davi Santos. Só ler meu último vídeo, vocês podem conferir comigo o comentário, tá bom? Gente, recortar esses comentários, tirar print, mandar daqui do meu celular que eu tô gravando, para esse aqui que é o do canal, é muito trabalho. Cada edição dessa eu demoro até de noite. Então eu vou ler para vocês, mas vai lá nos comentários do vídeo de ontem de denúncia, o vídeo de ontem, e observem esses comentários, sabe por quê? Que aí economiza o meu trabalho, tá bom? Porque cada recorte desse eu tenho que mandar desse celular para cá, tirar print, editar, montar tudo no aplicativo. Essa montagem toda para ir para o YouTube demora mais de 1 hora, então cada vídeo dá muito trabalho. Então, deixa de preguiça. Se você quer conferir as pessoas xingando, os adventistas super donos da razão, xingando bastante e confirmando tudo que eu prego aqui nesse canal há 5 anos, que adventista se acha o dono da razão, dono da verdade, a igreja remanescente de Deus, quem se levanta contra Ellen White está sendo usado pelo diabo. Tudo que eu falo, os irmãos vêm aqui, comentam e confirma tudo. É uma bênção cada comentário, porque é assim, é um selamento. Como diz os jovens, né? É fechamento. Tem 5 anos que eu estou aqui falando. Não era por fama. Não era por dinheiro, senão eu já teria parado. Não ganhei, não criei fama. Não era por like, senão eu ficava lá no Instagram, em qualquer lugar, fazendo coisas aberrativas. Eu só falo que Jesus salva, que Jesus me libertou. Só essas coisinhas de evangelho, sabe? Aqui só tem isso aqui mesmo. E o que? O que eu sofri na seita. Isso eu tenho autoridade para falar. Mas então, gente, 5 anos vocês não conseguiram ainda fazer eu parar? Só Deus pode parar. Mas podem continuar comentando, tá bom? É bom que você vira notícia. E tem gente como o Davi que fica ao vivo. Você, Davi Santos, traço JM6KP. Ó, difícil, né? Assim é fácil xingar os outros, né, gente? Você inventa um e-mail, vai lá e xinga, difama minha vida, fala mal de mim, já me xingaram de tudo quanto é nome, mas não se mostra. Quem tem coragem para estar aqui há 5 anos se mostrando, Instagram, YouTube, tudo com a cara bem lavada, ó, sem fake. Nem a inteligência artificial. Eu mesmo, ó, bebendo água, bebendo café aqui, na garrafa de café. Aceita um café? Vamos lá, então uma pessoa que me chamou de doente mental ontem, desequilibrada. Eu vou mostrar pra vocês a resposta que eu dei pra ela, foi muito engraçado. É muito engraçado, gente. O Elton deu cada risada ontem, a gente tomando café da tarde, que eu mostrando pra ele. Chegou mais cedo, né, foi trabalhar. Hoje ele tá trabalhando também. Davi Santos, vamos lá, gente. Ai, tá vendo? Por isso que eu tenho que fazer vídeo correndo mesmo. Eu sou muito enroladora, eu fico enrolando pra falar. Porque eu gosto de estar aqui, gente, falar com vocês. Meu serviço tá todo atrasado, mas ó, essa é a minha missão. Jesus me chamou pra isso. Vamos lá. Davi Santos, JM6KP. Dá uma olhadinha, comentário de agora, 11 horas da manhã, tá? Se tu quiser conhecer mais da igreja adventista, tem que procurar em canais da igreja. E não nesse canal, que é de uma ex-adventista e inimiga da igreja. Porque ser ex-membro, aí ele vai continuar a ofensa. Eu não printei tudo não, que é muito. Segundo comentário de Davi. Lilian chamada sei lá por quem? Porque por Deus não foi. Deus não chama ninguém para propagar mentiras. Seja sábia, aceite o meu conselho, para de mentir e vai procurar uma lavagem de roupa. Irmão, você teve uma revelação, eu estou lavando roupa agora. Olha, que incrível, Davi, ficou famoso, hein? São 3.000 inscritos que já vão ler o seu comentário ao vivo. Vamos acompanhar outros agora comigo? Venha, venha, venha! Vou tentar ler para vocês rapidamente aqui. Esse negócio de enrolar irrita as pessoas. Vocês viram, né? Os irmãos ficam nervosos. Vamos lá, hein? Suzana Maral Meida de Góes. Alguma coisa assim, tá? @ Suzana Maral Meida de Góes. Esta senhora está falando mal da igreja adventista. Está sendo usada pelo inimigo. Frequentou a igreja por anos e nunca se converteu. Porque pessoas perfeitas não existem. Você tá certa. Nem igreja verdadeira, nenhuma, tá, irmã? Não achei mais nenhuma, tá bom? Não tem nenhuma igreja verdadeira na terra de Jesus, não. Acertou, irmã. Tá certa. Porque pessoas perfeitas não existem. E quem vai para a igreja atrás de perfeição nunca vai encontrar. E fazer isso que ela tá fazendo
é trabalhar para Satanás. De novo, você falou que eu estou trabalhando para Satanás 2 vezes. Vi que ela não aprendeu nada, ou quem ensinou para ela sobre adventismo provavelmente era um desinformado. Não era não, querido. Eu tenho primos pastores que são presidentes de associação mundial pelo mundo afora. Tenho muitos pastores na minha família. Deixa eu chegar para frente, ó. Acho que está muito longe. Acho que ficou mais pertinho. Meus primos são diretores de escolas adventistas, são diretores e professores, muitos pastores, e toda a minha família é da liderança adventista há 4 décadas. Foi o meu bisavô que trouxe o adventismo para o meu estado. Eu cheguei a conhecer meu bisavô e a igrejinha centenária de adventismo que tem no norte do meu estado. Eu vi o meu avôzinho ali naquela casinha e eu cheguei a visitar essa igreja enquanto fui adventista, tá bom? Então eu tenho bastante história. A vovó tá viva com 97 anos e ela é adventista roxa, tá bom? Então eu sou de 4 gerações e a família do meu pai todinha também é adventista. Por parte de mamãe, 4ª geração. Eu sei de adventismo a beça. Sei bastante mesmo, irmão. Tem um bom conteúdo sobre adventismo. Posso fazer vídeo pro resto da minha vida, que nunca vai acabar de falar as heresias que eu vivi lá dentro, tá bom? Vi que ela não aprendeu nada, ou quem ensinou ela sobre adventismo provavelmente era um desinformado. Não era não. Eu li muitos livros da Ellen White, tá? A Ellen White que é a doida. Falou coisas que nunca ouvi na vida. Tá aí, precisa assistir o Para Que Possamos. Aí você vai descobrir coisas do adventismo que você nunca ouviu na vida. Nem eu, nem o Rodrigo Custódio nunca ouviu as coisas que ele conseguiu descobrir agora. Postou tudo pra gente na internet. Glória a Deus pela vida de Rodrigo. Que Deus tenha misericórdia dessa senhora. De ti também, minha irmã. Que Deus tenha misericórdia, tá bom? Vamos lá, hein? Mais um, queridos. Só mais um. Rapidinho, tá? O A7 Verdade 7 é o Alexandre, ó. A7 Verdade 7. É o Alexandre que apareceu aqui no WhatsApp do canal. Tá desde manhã falando, querendo saber de Geazi. Ai, meu Deus. Tanta coisa da graça pra gente falar de Hebreus 9. Ai, Tessalonicenses, tanta coisa boa. Ele quer falar sobre Geazi, se o Espírito de Deus que estava em Elias, depois passou para Eliseu, se era isso, se era aquilo. Ai, irmão, deixa eu cuidar dos irmãos que estão sendo libertos. Quando você quiser ser liberto, você vem também, tá bom? Estou aqui à sua disposição. Belchior de novo, 8275. Satanás gosta muito de acusar. É uma característica que ele usa de acusações e sempre usou. Uau, sério que Satanás faz isso? Se o Belchior não me avisa, né, irmão? Outro do Belchior, mais um perseguidor. Isso acontece desde os tempos antigos. Irmão, vai lá ver os comentários que eu não preciso printar e colocar para vocês, só vou ler, tá bom? Jones Kellogg, Wagner, etc. foram perseguidores, deixaram de lado a verdade. Ultimamente são muitos enraivados. Nossa, eu tô aqui numa raiva. Deixa eu beber uma água, que essa raiva tá tomando conta da minha vida agora. Eu tô com raiva ou eu tô tentando alertar mamãe, tio, primas e meus primos, minha mãe, minha avó, minhas tias todas são adventistas? Será que eu tô fazendo vídeos aqui, não é por like nem por din-din, né? Todo mundo que conhece o canal já sabe que não é. Então é por raiva? Ou é para alertar, para ver se minha família, todos meus amigos, e um bando de amigos que eu batizei na igreja? Foi pouco não, tá? Batizei muita gente, eu dava muito curso bíblico. A Bíblia fala. Vamos lá. Foram perseguidores, deixaram de lado a verdade. Ultimamente são muitos enraivados. Bom. A maioria irado contra os mandamentos de Deus. Eu usava tanto esse texto. Irados igual o dragão de Apocalipse 17:12. Sou assim, adventista do 7º dia. E o dragão tá bravo com os que guardam os mandamentos. E todos que saem da igreja vira perseguidor. Inclusive a irmã White falou sobre isso. É verdade, ela falou que os falsos adventistas iam sair e se tornar inimigo. Eu conheço, eu li todos os livros da Ellen White. Bicha esperta, né? Ou coroa esperta, né? Pra não dizer velhinha, porque eu tô velha também. Aquela coroa era esperta, né?
ela já viu lá na frente que o diabo possuía o anjo assistente, né, que está desde a fundação do mundo, Lúcifer, né? É claro que fez a mentezinha dela pensar, a mente dela pensou e ela escreveu, né, quando ela era tomada, abduzida pelos demônios do anjo assistente dela. É claro que ela viu que muito não ia ficar caída nesse engodo adventista o resto da vida. E aí iam sair do meio do povo de Deus. Ela correu e fez uma profecia. Todo mundo que saía do diabo. E você, irmão, Belchior, tá falando isso pra mim agora. Do jeitinho que a Ellen White mandou você falar, você tá sendo obediente, sacerdote, discípulo de Ellen White. Tá lendo direitinho que a irmã White te avisou, né, irmão? Eu já fui assim também, eu era da adventista. Falava igualzinho você, acredita? Até conhecer Jesus, a gente tem uma longa caminhada, irmão. Foi fácil não, graças a Deus que eu estou liberta. Sou assim, adventista do sétimo dia, o dragão tá bravo com os que guardam o mandamento de Deus e saem da igreja. Vira perseguidor, inclusive a irmã White falou sobre isso. Mas tem observado que o inimigo também usa muito o mau caráter. Alguma coisa assim. Aí o irmão Jailtim Zeudo 2537 falou assim, olha só, gente, que bacana. Oi, Lilian, eu sou de Aracaju, Sergipe. Eu tenho uma irmã que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela disse para mim que Jesus só vai voltar quando todo mundo das outras igrejas passa a fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ela pensa assim. Por que ela pensa assim? É coisa individual dela ou toda a igreja pensa assim? Irmão, todo adventista pensa assim. Todo adventista, como eu fui um dia, pensa que a igreja católica vai juntar com todas as outras igrejas, que são tudo prostituta, tudo prostituídas as igrejas. A grande meretriz é a igreja católica, a mais meretriz de todas, a mais suja e podre. A igreja católica vai unir-se, né? As outras igrejas que vão na igreja domingo, que não guarda sábado, todo mundo vai perseguir só os adventistas que vai subir para cima de uma montanha, depois de um decreto dominical, todo mundo vai ser obrigado a guardar o domingo, e o selo do domingo é na testa dos perdidos, né? E o selo do sábado vai vir na testa dos adventistas, vai ser a separação entre o povo escolhido de Deus salvo e a separação entre os perdidos, que são todos das outras igrejas. Sua irmã não pensa assim sozinha. Toda a doutrina da igreja adventista é assim, e agora eu vou colocar um pastor falando sobre isso, que é o Leandro Quadros. Uma figura muito importante, eu já paguei passagem para ver Leandro Quadros. É assim que Rodrigo Silva, o arqueólogo que vocês gostam muito, engana vocês falando, todo mundo vai para o céu, que mentiroso. No último vídeo ele estava com o Bruno, como é que é o nome daquele homem, gente? Aquele entrevistador lá, eu vou lembrar, vou escrever aqui para vocês, tá bom? Zanetti, não, esqueci o nome do entrevistador. E o Rodrigo Silva, muito hipócrita, né, gente? Olha, eu venho aqui e falo do que eu vivi no Adventismo, não é hipocrisia não, eu conto meu testemunho. Mas um homem que lê, prega no sábado, todo sábado diferente, aí vai nos podcasts, fica pagando de amiguinho. Ah, irmão, eu tenho as minhas convicções bíblicas e eu guardo o sábado e você guarda o domingo. E se nós chegarmos lá no céu, que eu creio que você é sincero, ah, que legal, você vai estar lá no céu comigo, mentiroso. Rodrigo Silva, mentiroso, hipócrita, negando a fé que você professa. Você levantou a mão lá na frente para se batizar e rebatizar quando você trocou de casamento, né? Você já trocou algumas vezes de casamento, e aí tem que rebatizar pelos moldes da igreja, tá bom? Eu sei porque eu também fui rebatizada já. Meu esposo me largou para me casar de novo, eu fui rebatizada porque inventaram calúnias sobre minha vida, eles me excluíram e eu fui rebatizada. E eu nem fiquei magoada com a igreja, eu era tão amante da igreja adventista que eu fiquei mais 7 anos, todo mundo que já viu meu testemunho, no Para Que Possamos, e aqui no canal tem vários vídeos de testemunho meio do Elton, conhece a minha história. Beleza. O Rodrigo Silva se rebatizou. E aí, ele sabe que tem que ler lá na frente, em público, com a mão direita, declarar que crê que Ellen White é o espírito de profecia, a inspiração, a pena inspirada para os nossos dias hoje. Sem ser membro da Igreja Adventista, ninguém na Terra vai ter salvação. Rodrigo Silva, mentiroso, para de mentir para os outros. Ai, que legal, você guarda o domingo, eu guardo o sábado. Que legal, a gente vai estar no céu. É mentira, não é isso que você prega. Eu coloco o vídeo todos os dias, vou colocar de novo então. Aí todo mundo vai ver. Quando o Rodrigo Silva fala, todo mundo ouve. Aí dá visualização, né? Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. A melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada
para uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético. Eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Tá bom. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, o que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho. Que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então como é que uma pessoa em São Juís vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles, né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Esse aqui foi muito lindo, gente, muito emocionante. O nome dele é @odminformática. OD Informática deve ser, né? Eu fui lá, me inscrevi no canal dele, tá, meus irmãos? Vou deixar aqui também. Olha a história dele. Eu e minha esposa fomos adventistas em torno por 8 anos. E o interessante é que procuramos a igreja por parecer o mais próximo da Bíblia. Muitos pensam assim, irmão. Mas ao entrar no adventismo ao longo, podemos ver que muitas incoerências bíblicas, principalmente da questão da guarda do sábado como ponto de salvação, questão das dietas obrigatórias, né, que vegetarianos, que Ellen White escreveu livro sobre vegetarianismo, que é obrigatório para salvação. Questão de dietas como ponto de salvação, Ellen White como profetisa, entre outras coisas. Muitos fatos ocorreram na jornada, mas graças a Deus, hoje, já tem em torno de 5 anos, conhecemos uma igreja bíblica, onde juntos do pastor podemos tirar todos os pontos e quebrando as correntes do jugo pesado que o adventismo cria. Graças a Deus, irmão, foram libertos, ele e a esposa dele. Jesus basta, glória a Deus, isso é o que eu mais falo aqui no canal. E hoje entendo, fui salvo e sou salvo, oh glória, eu também, meu irmão, e todos quanto aceitam Jesus como único, suficiente Salvador. Se confessarmos Jesus como único, suficiente Salvador, Ele nos salva, é simples assim. Para de inventar coisas, gente, um monte de igreja inventando um monte de regra. Hoje as igrejas estão muito bagunçadas, tá? Cada um cria uma regra, abre uma porta e vira uma igreja e aceita adventista matando os outros com tanta imposição e regras e doutrinas que Ellen White criou, porque diz ela que viu. Quanta mentira, gente. É muito difícil achar uma boa igreja hoje para congregar, tá bom? Eu não estou aqui defendendo outra igreja, não. Neste canal, vocês nunca me viram falando assim, sai da igreja adventista e vai para a igreja tal, que é a verdadeira. Nunca. Vocês não me viram em 5 anos, tá? E aí ele terminou o comentário lindo dele, falando, se um dia eu puder, me coloco disponível para uma live com a senhora para poder falar bastante sobre o assunto. Eu, claro, já me inscrevi no canal dele, já entrei em contato com ele, estou esperando o seu retorno, irmão. OD Informática, né? Acho que é isso, OD Informática. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, tá bom, gente? Espera aí um pouquinho. Claro que eu já entrei em contato com ele, né, gente? Eu quero que ele venha aqui, ele e a esposa dele darem um testemunho, né? É claro. Que bacana. Irmã Fátima Penha, 7859. Graça e paz, irmã Fátima. Oi, querida. Sou adventista há mais de 40 anos. Li seus interessantes e tristes relatos. Fiquei muito impressionada com tudo que li. Também li a frase na lição da escola sabatina. Um Deus apaixonado. Essa irmã está comentando sobre o testemunho que eu deixei escrito aqui nos comentários. Lembra daquela irmã?
um Deus apaixonado. Fiquei tão chateada quanto você. Não concordei. Achei uma expressão muito irreverente e fora do contexto. Tudo isso foi um desabafo. Que o Senhor te ilumine e guie seus passos, que você encontre as respostas e a paz que tanto desejo. Um grande abraço aqui de Recife, Pernambuco. A irmã Fátima mandou essa mensagem em resposta à nossa irmãzinha, que eu deixei o relato dela nos comentários. Eu respondi, irmã Fátima, deu meu WhatsApp do canal para a gente conversar se ela quiser. E ela me respondeu assim: eu te compreendo, minha irmã querida. Eu fico muito grata pela sua atenção e carinho. Desejo de coração que o eterno Deus te cubra com o seu manto santo e conceda livramento do mal, juntamente com toda a sua preciosa família. Um abração de Recife, Pernambuco. Graça e paz, irmã Fátima, da Igreja Adventista, tão gentil, tão bacana, entendendo aqui o nosso ministério, por mais que seja adventista. Gente, pessoas educadas é outro nível, né? Muito bacana. Vai ter sempre espaço aqui no nosso canal, tá bom? Suzana... a Suzana já li, gente. Vamos lá, hein, para terminar. Ivonide, _ Gessé. Parabéns pelo vídeo, Lília. Excelente conteúdo. A imagem do seu vídeo está bem melhor. Obrigada, Ivanide. E o cenário está excelente. Ah, Ivanide, olha ali os meus vasos de alabastro, ó. São vasos de barro mesmo, ó. Que gracinha. Foi o Elton que me deu um conjunto de barros. E eu espalho aqui, às vezes eu vario. Isso aqui são minhas suculentas, ó, de verdade. Cadê? Deixa eu pegar. Suculenta de verdade, ó. Gracinha. Obrigada, tá, minha irmã? É tão bom saber que tem gente que conhece a gente, né? Que vê os nossos vídeos de longe. Ivonide, _ Gessé. Obrigada, tá, minha irmã? Prazer ter você aqui e obrigada. Marli Vasconcelos 2795. Parabéns, você é muito simpática. Eu já me inscrevi. Olá, Marli, muito obrigada, tá bom? Que Deus te abençoe. Que bom que você se inscreveu. Não sei se você é adventista ou não. Muito obrigada pelo seu comentário, tá bom? Renata tá sempre aqui. Beijo, Renata. Graça e paz. O Rosivaldo me xingou bastante também, mas eu não vou ler. E, queridos, tem um que me tocou muito. Eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, porque eu chego a me arrepio quando eu vejo o que Deus está fazendo, né? Eu queria só ler, que eu passei lá, o meu caderno está aqui, né? As minhas anotações estão aqui. Eu não consegui terminar o último vídeo das anotações do que eu vivi lá dentro, porque a gente foi interrompido pelo testemunho da irmã. Inclusive, ela é psicanalista, ela me ofereceu atendimento, irmãos. Estou marcando com ela para essa semana. Eu não vou comentar ainda o nome dela, tá? Mas ela vai dar testemunho aqui em breve. Está oferecendo tratamento médico para mim, psicanalista, muito bacana. E tem um irmão que me chamou de doido e eu respondi ele. Vai lá nos comentários. Gente, vocês estão vendo que essa mulher é desequilibrada. Ela tem problemas psiquiátricos, ela é desequilibrada. Vocês não estão vendo que ela é meia, né? Ela é da cuca. Aí eu respondi ele ontem com muito bom humor. Irmão, é verdade, olha, juntou a menopausa com mais 37 anos de adventismo, é claro que eu devo ter um distúrbiozinho mesmo, mental. E olha, você acredita que eu acreditei que Ellen White era uma profetisa que ouvia Deus falar e recebia missões e visões de Deus? E outra, você acredita que eu acreditei em Enoque no mundo de 7 luas de Véu e Grinalda? Realmente eu sou desequilibrada mesmo. Eu fui adventista há 37 anos, quem não? Essa foi a resposta, vai lá, pode conferir. É o irmãozinho que xingou. Agora um grande abraço para o irmão Manuel Jorge Ferreira. Olha, Samília, que graça, que bênção. Tem tantos irmãos, Samília, sendo libertos. Eu sei que você está orando por mim, minha amada amiga. Eu sei que você fica feliz comigo, irmão Fred, apologista também. A todos, né, aqui do canal que oram pela minha vida. Olha que alegria que Deus me dá. Manuel Jorge Ferreira. Minha amada irmã, o Senhor te chamou para você falar. Não importa quem não ouvirá. O que importa é a nossa obediência ao chamado do Senhor. Ô glória! 1 Tessalonicenses. Você está sendo colírio aos olhos das pessoas. Toque a trombeta bem alto, perturbe todos os moradores da terra.
Tu e teu esposo são bênção de Deus. Ô, glória! Glória a Deus, Senhor. Me usa por misericórdia cada dia mais. Esse é o desejo do meu coração, que eu oro profundamente todos os dias de manhã. Eu já acordo orando. Senhor, me usa. Me usa. O Elton saiu para trabalhar. Eu falei, o Elton, vou fazer vídeo. Você sabe que vai até de noite hoje. O Elton, tadinho, nem pede minha atenção. Porque quando eu venho para fazer vídeo, eu me concentro, eu oro, eu me preparo para o dia inteiro fazer edição agora. Fica muito trabalhoso, mas eu faço com tanto amor. Obrigada, irmão Manuel Jorge Ferreira. Quer vir aqui contar o seu testemunho? Entre em contato com o nosso WhatsApp do canal. Eu respondi ele aqui. Ô, glória! Que Deus me use para sempre. Agradeço, irmão Manuel. E um outro que é Mohamed. Vou ler agora para vocês, que foi lindíssimo também. Ai, emocionante. Graças a Deus. Lendo aqui o comentário do Mohamed, gente. Olha que alegria que o Senhor me concede, viu? Vale a pena, sabe? Cada esforço, cada vídeo. 5 anos aqui no Facebook, expondo a minha vida. Vale muito a pena. Cada alma vale muito meu sorriso, a alegria de meu coração. Irmão Mohamed Felipe-U6D. Acompanhe o comentário dele, tá aqui, tá? No último vídeo. Dá para perceber que você é uma mulher de Deus e uma pessoa maravilhosa. Com certeza, seguiu todos os ditames adventistas por muito tempo. É verdade, irmão. Você lembra muito a minha mãezinha que já partiu e era adventista também. Eu também fui adventista por 30 anos e o que me fez libertar dessa opressão foi justamente o que você fez e que todos os irmãos evangélicos deveriam fazer, que é estudar a Bíblia. Parabéns pelo canal. É o comentário do irmão Mohamed, gente. Olha, vale a pena tudo, né? Vale a pena tudo. Eu sei que aqui dá o contrário, mas vocês podem conferir nos comentários aqui desse vídeo, gente. Cada relato de libertação, cada irmão que é liberto. Obrigada, meu irmão, por estar aqui no canal, por fazer esse comentário. Você viu que eu reagi muito bem, me emocionei muito mesmo. Te mandei um comentário de resposta. Dizer que eu lembrei a sua mãezinha, foi muito emocionante para mim. Que bom que a sua mãe foi uma boa mãe, uma pessoa excelente, uma serva do Senhor. Ô, meu irmão, lá no céu nós vamos estar todos juntinhos. Tomara que todos os adventistas são tão sinceros quanto eu fui muito sincero enquanto estive lá. Rodrigo Custódio também, Grayson Peças, a gente fazia o nosso melhor. O melhor do adventismo, a gente queria fazer tudo. Bianca trabalhou tanto para a obra do Senhor. Até nós descobrimos a verdade, que a igreja adventista não é remanescente, não é a única igreja verdadeira de Deus. A gente toma aquele choque, aquele susto, mas a palavra... Irmão Mohamed, você falou tudo, a palavra de Deus nos liberta. Meus irmãos, como eu queria que cada vídeo desse alcançasse milhares de corações, não por like. Eu posso até parar de fazer vídeo depois, para ver se todos fossem libertos. Que eu visse assim, olha, Deus libertou milhões de adventistas. E isso me dá uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. E ficamos todos aqui com esse último comentário do irmão Mohamed, que me alegrou muito o coração. Samile manda sempre áudio para mim falando, não para o canal, não para. Samile, tia Lídia não quer parar. Tia Lídia foi chamada por Deus para continuar. Deus falou para mim fazer e falar. E eu estou aqui falando, tá bom? Este é o nosso ministério. Falar do que eu vivi lá, de como é a verdade depois que você se batiza dentro de uma igreja adventista, que não é um monte de florzinha bonitinha, ai que legal, todo mundo vai ter no céu, igual o Rodrigo Silva fala, ai, vocês vão ter uma surpresa quando chegar lá no céu, vai ter tantos ateus lá no céu. Gente, o homem sabe cavar buraco, né? Arqueologia o homem até pode entender, mas olha, de teologia, tem um texto simples que fala que todo ser confessará, né? Com a boca, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, não é que toda língua confessará que Jesus é o suficiente, é o Salvador? Se toda língua tem que confessar, como que ateu pode estar no céu? Eu creio que um ateu de uma vida inteira ateu, no último segundo de vida, quando ia dar o último suspiro ali, que foi morto, assassinado ou infartou, ele falou, meu Deus, me salve, Jesus, o Senhor é o Salvador, pufo. Morre salvo. Isso eu creio. A salvação até o último segundo, né, Márcia? Tô orando por você, tá, minha amada?
Não por você, pela sua família, você sabe o que é. Nós sabemos, né? Estamos em oração aqui incessante dia e noite, tá, Márcia? Até o último segundo de vida tem salvação, assim nós cremos. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se ficou um pouquinho prolongado, é a missão que Deus me deu. Quem quer assistir, quem quer entender o conteúdo desse canal, por que nós falamos, quem quer entender que eu não estou aqui para ganhar like, nem isso importa, mas quem veio só pela capa escrito denúncia, assistiu até aqui, que bom, que essa sementinha que foi plantada aqui, que você fala assim, gente, tem sentido isso aí que essa mulher está falando. Ou quem sabe Deus me use com um jeitinho parecido da mãe de alguém. É a terceira vez que eu escuto isso, sabia, irmão Mohamed? Tem uma pessoa que alugou uma casa para mim aqui, sem eu ter o dinheiro, queria mudar lá da roça e vir para cá. E uma pessoa alugou a casa para mim, porque eu dei uma olhadinha no apartamento e fui embora, sem dinheiro, sem esperança. Eu já contei isso aqui no canal, né? Já contei esse testemunho aqui. E eu olhei e falei, Senhor, eu quero muito morar naquele apartamento e voltar lá para a praia. Eu morava lá nas montanhas com medo do decreto, né? Eu mudei para lá em 2018, de 2010, 2009. Mudei lá para cima, para as montanhas, né? E aí, por causa do medo do decreto, fui para morar nas montanhas. Já foi a segunda vez. E aí eu tinha muita vontade de voltar a morar aqui na praia. E aí Deus tocou no coração de um dono que hoje ele é dono de uma imobiliária muito grande aqui na minha cidade. E aí ele falou comigo assim, olha, você esteve aqui uns 2 meses atrás, você é a Lilian, que você mora aí nas montanhas? Lá em Venda Nova eu morava, Venda Nova. Ah, sou eu sim. Então, eu sou o fulano, aquele que você viu o apartamento aqui, você gostou do meu apartamento. Olha, você falou que não tem dinheiro, né, pra vir. Tinha 1 mês que eu tinha falado com ele, que eu tinha vindo aqui na praia e vi o apartamento dele sem nenhum real. Aí eu falei, irmão, eu estive aí sim na sua casa. Aí ele falou, olha, o seu jeitinho de falar, é tão bacana ouvir você falar, eu gosto tanto do seu jeitinho, você lembra tanto a minha mãezinha. E ele era um senhor assim mais velho que eu, sabe? Aí tava eu, o Elton, mais nossos 2 filhos. E eu vou alugar o apartamento para você, porque eu senti uma coisa assim diferente no meu coração. Eu quero te ajudar. Pode descer com a mudança, com tudo, arruma aí, pode vir o dia que você quiser, porque eu vou alugar para você sem dinheiro. Quando vocês chegarem aqui e arrumar um emprego, vocês me pagam o primeiro aluguel e eu dou um prazo para vocês. Você me tocou, a sua voz me lembrou minha mãezinha. E aqui cheguei, gente. Foi assim que eu voltei para a praia. Conseguimos emprego logo, o Elton já tinha empresa de higienização de estofados e aqui estamos vivendo, sobrevivendo, dando glória a Deus, fazendo vídeos. Estou ouvindo barulho, ó, o Elton acabou de chegar, vou correr e fazer meu almoço. Graça e paz, queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham dado glória a Deus por cada alma liberta comigo aqui também. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor, tá bom?